Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Laura Magalhães e esse é o meu canal Sigamos no Caminho do Bem. Caminho do bem. O caminho do bem. O vídeo de hoje, pessoal, traz o ODS 4, Educação de Qualidade. E é um ODS que é muito caro, muito importante para mim, porque afinal de contas eu sou professora e sou educadora ambiental. E quando falamos em educação de qualidade, não podemos deixar de citar, e eu começo o vídeo por aí, citando Paulo Freire, o nosso patrono da educação no Brasil. De acordo com Paulo Freire, educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas. Pessoas mudam o mundo. Ou seja, a educação é uma fundamental ferramenta para que nós possamos imbuir as pessoas de informação, de discernimento, de formação crítica, para que elas mesmas possam ser protagonistas da sua própria história, não é? E é por isso, pessoal, que eu venho trazer o ODS 4, Educação de Qualidade, e com a participação do público, do pessoal que acompanha as redes sociais. Ontem eu lancei uma campanha nas redes sociais perguntando assim: olha, vamos lançar o ODS 4 na próxima semana. Se você tem alguma pergunta, alguma sugestão, conte pra gente. E aí eu recebi, eu peço licença para ler para vocês, recebi a grata contribuição da Ágio Ambiental, na pessoa da Maria Odete, a quem eu deixo o meu beijo e o meu agradecimento. A Ágio Ambiental escreveu assim: é difícil falar de educação de qualidade no Brasil, pois a educação precisa ser priorizada com políticas públicas envolvendo toda a comunidade escolar e o seu entorno, além da valorização dos professores. Certamente, a pandemia do Covid-19 está comprometendo ainda mais a educação pública do nosso país, que já era precária. E o que fazer para mudar esse cenário dramático com uma educação de qualidade? E eu venho citar aqui o comentário brilhante da Ágio Ambiental com a Maria Odete, porque realmente creio que esse é o nosso grande desafio em termos de educação. O Covid-19 nos mostrou que as vulnerabilidades estão ainda mais evidentes e as desigualdades sociais também. As pessoas que já não tinham acesso antes a recursos tecnológicos hoje sofrem para conseguir seguir os seus estudos. Tem uma foto que foi viralizada aí recentemente, uma matéria inclusive do jornal O Globo, saiu no dia 10 de junho, de um rapaz que utilizava a internet de um açougue numa cidade do centro do país, da região centro-oeste do país, para poder estudar, porque ele não tinha acesso nem à internet, nem a computador no Brasil, na sua cidade. Portanto, essa é uma realidade muito séria e muito presente para a maior parte dos brasileiros, não é? Isso também não é diferente aqui na Espanha não, pessoal. A mídia vem retratando muitos casos de famílias e de alunos que não têm condições de acompanhar as aulas virtuais. E é por isso também que as universidades públicas no país estão fechadas, porque afinal de contas, como o acesso público, gratuito, de qualidade é garantido para que todos e todas consigam estudar, e no caso do nível universitário, sem a internet, como eles não têm a garantia de ter internet, não se pode ter acesso ao ensino. E é por isso que as universidades estão fechadas. E há uma discussão aí muito profunda com relação a isso. O que eu quero trazer para vocês, pessoal, e aí até o meu tom sério hoje da conversa, é que isso me toca profundamente, porque de fato acredito que sem a educação não há transformação. A transformação necessária que a gente espera e que a gente quer para o nosso futuro, o que foi tema também do nosso vídeo anterior, o ODS 3, parte 2, que falou sobre o bem-estar. E dentro dessa ideia, eu acho que é muito importante levar esse debate, e por isso a Sigamos no Caminho do Bem vai fazer uma série de ações nas redes sociais falando de educação de qualidade. Porque afinal de contas, se não temos acesso, não temos educação. E aí, hoje, aí nesse tom crítico, de nada adianta as metas da ONU, que eu já vou falar daqui a pouco, se a gente não tem acesso à informação e, portanto, à educação.
se a gente tem professores que correm risco no Rio de Janeiro, por exemplo, de terem os seus salários, inclusive as pessoas que estão na inativa, os aposentados, de ficarem sem os seus salários a partir de agosto. Enfim, a situação social, política e econômica no Brasil é gravíssima. Isso também é enfrentado por outros países, mas no Brasil a gente vê de forma mais evidente, até porque, como eu disse, isso já vinha acontecendo antes e o Covid, a Ágio Ambiental tem razão, só hipervalorizou, hiperdemonstrou esses problemas e a partir disso a gente precisa pensar e refletir sobre a nossa responsabilidade social acerca do tema. Quando a gente fala em educação, a gente tem a real possibilidade de transformar vidas individuais e coletivamente. Eu sou o maior exemplo disso, pessoal. Minha voz está até assim porque é algo realmente que me toca muito. Eu venho de uma cidade da Baixada Fluminense que se chama Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, e uma cidade cheia de contrastes entre riqueza e pobreza extrema, sem acesso a saneamento básico, que é o tema do ODS 6, que a gente vai tratar. E na minha cidade eu tive condições, graças a uma mãe professora, de estudar numa boa escola privada, com bolsa, a UniAbel, a quem sou grata e quero dizer o nome aqui, porque inclusive foi o primeiro lugar onde eu tive a oportunidade de trabalhar como professora. E graças ao fato da minha mãe ser professora da escola que eu e meus irmãos pudemos estudar. E isso também, e graças ao esforço da minha família meu pessoal, né? Fui galgando, fui subindo os degraus e aí consegui ingressar na universidade. Fiz pós-graduação, fiz mestrado, estou concluindo doutorado, fazendo um mestrado fora do país e vivendo fora do país. Sem a educação, pessoal, isso não seria possível. Não haveria outra forma lícita, ética, de atingir o patamar que eu atingi hoje. E é por isso que eu falo para vocês com muita comoção que a gente precisa acreditar na educação e a gente precisa lutar por ela, tá? E para isso eu quero indicar para vocês um filme que também foi muito conhecido, creio que muitos de vocês já viram, que se chama O Menino que Descobriu o Vento. O Menino que Descobriu o Vento. Esse filme, ele é de 2019, do ano passado, ele é recente, e ele traz uma história, claro, não vou dar spoiler, mas ele traz uma história real de um menino que, por meio da educação, conseguiu transformar não só a sua vida, mas a vida da sua comunidade. É só um exemplo de tantos outros filmes muito bacanas e documentários que tem por aí, que eu indico que vocês vejam. E o próprio Paulo Freire, que eu citei, eu indico que vocês leiam, porque nos traz um olhar realmente desafiador, crítico e transformador sobre o nosso papel e sobre o potencial que a educação tem para transformar, tá certo? Agora eu vou contar para vocês um pouco, claro, seguindo a linha, né, do que a gente vem desenvolvendo aqui nos nossos vídeos em termos de ODS, até que para fins didáticos vocês conheçam um pouco o que a ONU definiu junto com os 193 países em termos de metas para o ODS 4, Educação de Qualidade. Mas antes disso, e aí eu quero perguntar para vocês o que vocês estão achando do tema, da condução do tema. Deixa aqui nos comentários, tá? Aproveita, se inscreve no canal, aperta o sininho para ficar sempre atualizado sobre as nossas atividades, tá? E compartilha para que esse debate seja levado muito longe, porque ele é muito necessário. Agora vamos às metas da ONU, tá bem? E por falar em metas da ONU, eu vou falar de forma bem resumida, porque o texto é grande e aí para que a gente não fique aqui, né, muito tempo. Quando eu falo em meta 1, é qualidade da educação primária e secundária. Ou seja, garantir que até 2030 todas as meninas e meninos tenham acesso a esse ensino primário e secundário, tá? Meta 2,
qualidade da educação pré-escolar, da mesma forma que até 2030 as meninas e meninos tenham acesso a serviços de qualidade e desenvolvimento da primeira infância e educação pré-escolar. Isso, pessoal, é fundamental para que os pais e principalmente as mães, algo que a gente vai falar melhor no próximo ODS, que é o ODS 5, Igualdade de Gênero, principalmente as mães, elas que necessitam trabalhar para manter suas famílias, muitas vezes, se não há um serviço de qualidade de educação pré-escolar, isso fica inviabilizado, não é? Então é algo também para a gente refletir. Meta 3, igualdade de acesso à educação superior. Até 2030, garantir acesso igual para as pessoas ao ensino técnico, profissional e superior de qualidade, incluindo o ensino universitário. E aí, nesse sentido, pessoal, eu falo até com respeito à minha experiência mesmo, quando houve o processo de universalização do ensino, nos anos 2000 principalmente, e eu fui beneficiada disso, o número de vagas aumentou muito e o número de oportunidades de jovens que antes nunca tinham pensado em fazer o ensino superior, isso mudou. Eu dou o exemplo da universidade na minha cidade, Nova Iguaçu, que é a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. É uma universidade instalada na Baixada Fluminense e que eu tive a grande oportunidade e felicidade de dar aula ali em 2017, 2018. E foi a primeira grande oportunidade daquelas pessoas que não teriam condições de se deslocar para o centro do Rio de Janeiro, por exemplo. Essa é uma realidade em todos os estados brasileiros em que houve esse processo de universalização e interiorização do ensino. Isso faz com que as pessoas também tenham mais acesso. O Brasil evoluiu muito, mas não podemos permitir que essas conquistas sejam destruídas por conta de ideologias político-partidárias, não é? A gente precisa avançar em termos de universalização do acesso. Vamos seguir. Com relação à meta 4, competências para acessar o emprego. Até 2030, aumentar significativamente o número de jovens e adultos com as habilidades necessárias, em particular técnicas e profissionais. Pessoal, e aí vamos pensar mais uma vez no que eu falei no começo do vídeo. Se a gente tem, e hoje em termos de pandemia, né? Se a gente tem uma grande oferta de cursos profissionalizantes de forma online, virtual, a gente precisa garantir o acesso a essa tecnologia para as pessoas. E aí eu vou falar mais sobre isso quando chegarmos à nossa meta pessoal, tá certo? Vamos à meta 5, disparidade de gênero e grupos vulneráveis. Até 2030, eliminar as disparidades de gênero na educação e garantir acesso igual a todos os níveis de educação e treinamento. Outro grande desafio, completamente associado ao ODS 10, desigualdades sociais, e ao ODS 5, que é a igualdade de gênero, tá? Alfabetização, meta 6, e conhecimento de aritmética. Meta 7, educação global para o desenvolvimento sustentável. E aí eu faço um parênteses, que é esse o meu grande papel aqui com o canal da Sigamos no Caminho do Bem e todas as outras ações. Quando falamos em educação para a sustentabilidade, ela está atrelado a tudo que nos cerca. Nós estamos percebendo aqui, com o estudo dos ODSs, que a nossa vida, que as questões econômicas, sociais, políticas e ambientais dizem respeito aos ODS e que, portanto, pensar em sustentabilidade e educar para a sustentabilidade significa formar seres críticos a todos os aspectos da sua vida. Por isso é tão importante. E por isso que a educação ambiental em sentido amplo, pensar em meio ambiente em sentido holístico, como eu já falei aqui tantas vezes, é tão importante, tá bem? E para fechar, temos algumas outras metas como instalações educacionais inclusivas e seguras, bolsas de estudo para o ensino superior, qualificação de professores. E quando eu reúno essas três metas numa
única análise, e a gente poderia ficar horas falando sobre isso aqui, a gente realmente percebe que as políticas dos últimos tempos têm restringido esses direitos e corremos o sério risco de não atingirmos essas metas, esses patamares para 2030. Inclusive, a meta sobre bolsas de estudos fala até 2020, ano que nós estamos. E no ano passado, praticamente todas as bolsas foram cortadas pelo governo, não é? Infelizmente, o ensino voltado às ciências humanas também foi muito prejudicado em virtude disso. Porque muitos pensam que apenas as ciências exatas e tecnológicas podem trazer progresso para o país. Mas são as ciências humanas e sociais que nos formam enquanto cidadãos. E aí eu falo de educação voltada para a cidadania, que é, antes de qualquer disciplina, seja aritmética, como está aqui, enfatizou isso em uma das metas, mas não é só aritmética, não é só ciências. Educação para a formação de uma consciência coletiva e solidária. Isso a gente tem com as ciências sociais e as ciências humanas, não há dúvida. E é por isso sim que a gente precisa continuar valorizando esse tipo de ensino, de pesquisa e de trabalho de extensão, que é o pilar de uma universidade, que deve seguir com o seu papel de levar conhecimento e formar criticamente as pessoas. É por isso que é tão importante, tá bem? Bem, estou inflada hoje para falar desse ODS 4 e agora vamos passar as nossas metas individuais da nossa Agenda 2030 pessoal. Para quem está chegando nesse vídeo, vai perguntar, Laura, o que é isso? A Agenda 2030 pessoal é um documento que eu criei para que a gente possa anotar como uma agenda mesmo, afinal de contas esse é o propósito, anotar as nossas metas pessoais que são sugeridas aqui no canal em cada um dos vídeos, tá bem? Vamos às nossas metas então? Meta 1. Ser solidário. Como assim, Laura? Você vem falando de solidariedade nos outros vídeos e aqui, mais do que nunca, isso se faz urgente e necessário. Ser solidário em termos de educação de qualidade significa que se eu, Laura, e eu digo por mim, se eu tenho um nível de experiência em termos educacionais mais avançados, eu vou ajudar aqueles que não têm, como o canal, por exemplo. Estou dispondo o meu tempo para passar um pouquinho de conhecimento para vocês. Se eu vivo numa vizinhança, aí vamos falar mais em termos ainda mais práticos. Se eu vivo num condomínio, por exemplo, e procuro saber, isso é importante, a gente não vive numa redoma, a gente vive numa sociedade, numa comunidade que tem problemas. Se eu conheço um jovem, uma pessoa que esteja estudando e que não tem acesso à internet, tem dificuldade de acesso, em vez de ter que ser o menino da reportagem que fica na praça usando o Wi-Fi do açougue, você oferece o seu. Oferece o seu computador, conversa com ele, conversa com a família. Como isso pode ser, como é que eu posso ajudá-lo nesse sentido? Ser solidário, portanto. Creio que essa é a palavra-chave, principalmente em termos de pandemia, a situação que estamos vivendo nesse ano de 2020 e que deve perdurar para todo sempre. Nessa nova normalidade, entre aspas, precisamos ser solidários, porque se as vulnerabilidades estão exaltadas, mais evidenciadas, como eu falei, a solidariedade precisa responder a isso. E em termos de educação de qualidade se eu tenho mais acesso, eu preciso buscar uma forma de ajudar a que outras pessoas também tenham mais acesso. Tá bem? Quando a gente fala em meta 2, valorizar os profissionais de educação. Isso pode parecer pouco, assim, e algo meio óbvio, mas não é. Estão em uma força-tarefa para se atualizar, para se enquadrar numa nova dinâmica tecnológica de aulas virtuais que antes não tinham conhecimento. E muitos desses professores estão sendo levados numa onda e está gerando muito mais trabalho que se soma
às suas atividades domésticas também. Afinal de contas, o professor tem uma vida privada, não é? E não é só dar aula, já escutei muito isso. Mas você só dá aula? Preparar conteúdo, exercícios, se atualizar, isso é muito, muito complexo e demanda muito tempo. Então vamos ser solidários e vamos valorizar os nossos profissionais de educação em todos os níveis, tá bem? E para fechar, meta 3. Vamos compartilhar conhecimento. De que forma? Eu não tenho conhecimento, eu não tenho instrução, não tenho formação. Conhecimento não significa necessariamente ter uma formação formal em educação. O que eu quero dizer? Que há aspectos cognitivos formais em termos de educação formal e há aspectos não cognitivos, sensoriais, aspectos não formais, de comunidade. Há o conhecimento tradicional, que é muito rico e muito importante. Tantas que são as nossas experiências dos nossos ancestrais que podem nos ensinar. Quando eu falo de ODS 3, saúde, por exemplo, tantos são os aprendizados de nossos idosos, os ensinamentos, nesse sentido, e que são levados e que muitas das comunidades mais pobres se valem deste tipo de conhecimento. Então vamos valorizar e vamos disseminar todas as formas de conhecimento possíveis, porque quando a gente aprende e ensina, há uma troca, uma relação de reciprocidade em que todo mundo sai mais forte, mais maduro e mais consciente, tá? E feita essa frase final, eu quero mais uma vez fazer um chamamento para esse tipo de reflexão. Quero agradecer muito a Insight Codesign, que é a empresa que faz a edição desses vídeos na figura da Drica Santos, mas é muito importante exaltar o nome da empresa, Insight Codesign, que eu recomendo muito. Muito obrigada. Agradeço ao meu amor Luiz pela parceria de sempre. Espero ver vocês nas nossas ações nas redes sociais e aqui no canal. Mais uma vez, inscrevam-se, participem, sigamos juntos. Sigamos nesse caminho do bem e até breve.